Olá para você que nos assiste, começando agora o programa Painel da Câmara, que sai agora das páginas do Jornal Cenário e agora vem para a TV Cenário. E a gente tem a honra hoje de receber aqui como nosso primeiro convidado para essa entrevista o vereador Cláudio Ramos, do PT de Ferraz de Vasconcelos. Cláudio, que é vereador pela primeira vez, né? Foi eleito agora pela primeira vez, mas já tentou outras 4 vezes, né, Cláudio? Um bom dia para você. Bom dia, Juscelio. Essa é a minha 4ª tentativa. 3 vezes batemos na trave e dessa vez agora a gente conseguiu. Isso aí, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o trabalho do Cláudio na Câmara Municipal, vamos conversar aqui sobre política municipal, sobre política nacional. O Cláudio vai falar um pouco aí da situação do PT. E eu começo te perguntando, Cláudio, como é que você avalia o seu mandato como vereador? Primeiro mandato geralmente é difícil, né? Nós temos aí uma estrutura de Câmara muito pequena e a gente resolveu fazer um mandato voltado junto aos movimentos sociais. Então, essa discussão da redução da maioridade penal, movimento de saúde, movimento da educação que a gente acompanha bastante pelo mandato e principalmente os movimentos aí ligados aos movimentos sindicais, né? O movimento dos trabalhadores, a gente optou por essa linha de atuação no mandato e a gente vem aderindo e conseguindo agregar muita gente à discussão do nosso coletivo de mandato devido a essa nossa atuação. Quais as dificuldades que você tem encontrado como nesse mandato de vereador? A principal dificuldade é você saber atuar na oposição, né? Nós temos aí 17 vereadores na Câmara, a priori. Nós temos um grupo de 4 vereadores que atuam na oposição. E uma grande dificuldade que a gente percebe hoje, junto à municipalidade, junto ao executivo, é o fino trato na política de o executivo municipal atender as demandas da oposição, que não é demanda do vereador, é uma demanda da comunidade. E muitas vezes o executivo municipal não tem essa percepção. E como você avalia a Câmara Municipal, o trabalho da Câmara e dos demais vereadores? Eu, inclusive, estive conversando com o presidente Roberto sobre esse assunto. A Câmara precisa fazer a sua parte. É um poder independente ao executivo, por mais que algumas vezes não parece ser, mas é uma necessidade enorme da Câmara Municipal também ter a sua colaboração com a construção da política pública na cidade. Então, o nosso mandato, por exemplo, a gente está com o objetivo agora de até o final do ano que vem, a gente ter uma ideia de uma média de 40 projetos apresentados na Câmara Municipal para qualificar o debate, para qualificar a produção de política construída na Câmara Municipal. Certo. Cláudio, agora vamos fazer uma avaliação do governo Filó. Você está na oposição, mas você tem sido bem coerente em pontuar os acertos e os erros da administração. Gostaria que você falasse, o que a administração acertou ou o que a administração está errando? Primeiro, eu acho que uma grande questão que a gente precisa apontar aqui é as bandeiras que o Filó levantou na campanha de 2012 para vencer as eleições. Né? A questão do passe livre estudantil, do bilhete único, melhoria do hospital regional, tem uma série de promessas que não está... Muitas das promessas feitas na campanha de 2012 não era da arcada dele, da responsabilidade dele. E agora a gente percebe que ele está tendo dificuldade em encaminhar as coisas, acho que é muito devido à construção do grupo de poder que ele construiu para vencer a eleição. Então a gente percebe que na rua ele está tendo muita dificuldade de cumprir algumas promessas que ele fez na campanha de 2012. Na segunda-feira foi votado o Plano Municipal de Educação. Ficou do seu agrado? Eu vou até reforçar uma fala minha na Câmara Municipal. Eu acho que foi o melhor plano municipal possível. Eu acompanhei todas as oficinas de construção e elaboração do plano municipal de educação. Eu estive no Montreal, estive participando também no Palácio da Ovitália, na Escola Rui Coelho. E eu acho que seria uma incoerência eu votar contra. Uma questão que eu deixei bem claro que eu não concordei é o método utilizado pelo Executivo de chamar a reunião a toque de caixa. Eu sou vereador que há 2 meses atrás havia feito um requerimento aprovado pela Câmara Municipal, cobrando informações sobre a elaboração do plano municipal. E aí, na última semana, o vereador Tony também apresentou. Houve um amplo debate na Câmara. Teve uma semana para o prefeito articular essa conversa com a Câmara Municipal, mandar alguém da Secretaria de Educação, apresentar o plano para os vereadores. Aí, na segunda-feira, 11 horas da manhã, ele convoca uma reunião para apresentar o plano e o plano ir para votação na Câmara Municipal. Então, acho que esse fino trato falta muito ao Poder Executivo de dialogar. Né? A Câmara precisa ser um poder independente ao Executivo. E a gente está tendo dificuldade que o prefeito não respeita essa relação com a Câmara. Cláudio, você é um vereador muito ligado à questão de educação, ligado à questão estudantil. Gostaria que você explicasse
O que muda com esse plano municipal de educação? Muda algo para melhor? É um plano audacioso do governo federal, né, que é a Lei 13.005, de 24 de junho de 2014, onde estabelece uma série de metas para a educação para os próximos 10 anos no país. E esse plano também obriga os estados e municípios também a elaborarem o seu plano, né? Nós temos um dos piores indicadores de educação do Alto Tietê, e a necessidade de a gente construir um plano realmente discutindo os trabalhadores da educação aqui do nosso município, com os movimentos sociais organizados, que vai apontar também para onde vai a educação do nosso município. E tem uma questão que é fundamental, que é a valorização do profissional, dos trabalhadores da educação. Essa é uma questão primordial. O prefeito Filó havia se comprometido também em 2013 a fazer a reforma da Lei 227, que é o Estatuto do Magistério. Isso não saiu da discussão, não saiu da mesa de discussão. Então é importante a gente frisar que nesse plano agora também se estabelece prazo para novembro desse ano a gente fazer a discussão e a reforma da Lei 227, que é o Estatuto do Magistério. E quem não entregar o plano, o município que não entregar, o que acontece? Corre o risco de perder recursos do Fundeb, né? Recursos do governo federal, que são específicos para a educação. Voltamos com o programa Painel da Câmara, que hoje recebe o vereador Cláudio Ramos. Cláudio, a gente tinha falado aqui antes do intervalo que quando a gente voltasse ia falar sobre Sim. o passe livre estudantil. Já virou uma novela, o passe livre estudantil. Como é que está a situação? Uma novela com um final triste, porque o prefeito, e por muitos anos atuou no movimento estudantil, foi a principal liderança do movimento estudantil aqui na cidade por anos, e com as manifestações que ocorreram em todo o país na época, no mês de junho de 2013, motivado por conta do aumento da passagem de ônibus, aqui em Ferraz também não foi diferente, houve um movimento aqui na cidade, e o prefeito, na época, recebeu uma comissão de estudantes, e inclusive assinou um documento se comprometendo a implementar o passe livre estudantil aqui na cidade. Mas, infelizmente, se não tiver pressão da sociedade, o prefeito não vai recuar. É impressionante como a empresa de transporte aqui da cidade ela é querida pelo Poder Executivo Municipal por conta de não implementar um projeto que em várias prefeituras aqui da nossa região já implementou o projeto, a exemplo de Poá, Suzano. A Câmara de Mogi criou uma comissão para acompanhar e fazer o estudo sobre a implementação do passe livre naquela cidade. E aqui em Ferraz de Vasconcelos, infelizmente, o prefeito parece que não tem a vontade de respeitar o movimento estudantil aqui da cidade. Nós temos quase 30 mil alunos aqui na rede municipal e estadual. Seria de muito bom grado a implementação do passe livre aqui na cidade, até por conta que a nossa cidade é dividida pela linha férrea. A gente não tem terminal de ônibus, não tem integração. E muitas vezes você se deslocar aqui na cidade, você gasta 2 passagens para ir, dependendo do lugar que você vai, e 2 para voltar. É um custo elevado para um trabalhador, para um filho do trabalhador aqui da nossa cidade, e infelizmente o prefeito eu não vejo vontade em implementar o passe livre aqui. As pessoas vêm da Vila Margarida ou aqui do Cambiri para vir para o hospital, paga R$7, são R$3,50 a passagem, né? Ele volta, se vai comer um lanche, já paga mais 10, quer dizer, a pessoa vem para vir no hospital aqui no regional. Se estiver doente, vem acompanhada, é 14 para ir, 14 para voltar. Miseravelmente a pessoa vai gastar R$50 aqui para vir e voltar do hospital regional, né, Cláudio? Em São Paulo, você tem a possibilidade de dar 1.500 quilômetros quadrados com apenas uma passagem. E o valor? De R$3,50 também. R$3,50. A passagem de ônibus aqui em Ferraz é comparada ao preço de passagem das grandes capitais brasileiras. Pernambuco, São Paulo. E a gente não consegue se deslocar aqui por mais de 10 quilômetros dentro de um ônibus aqui na cidade. E o contrato da empresa é aparentemente simples, né? O contrato que a empresa tem com a cidade, né? É pequeno o contrato, né, Cláudio? Umas 3 páginas. Em Suzano é um pouco mais. É um pouquinho mais, tem 80 páginas, né? Uma série de direitos e deveres da empresa, né? Com relação à prestação de serviço do transporte público lá em Suzano. E aqui foi criada uma CEI do transporte público, onde essa CEI apontou a necessidade de criar, de abrir a licitação do transporte público na cidade. E, infelizmente, o prefeito até agora não se manifestou sobre o assunto. É isso aí, Cláudio. Agora vamos falar um pouco sobre o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e as eleições municipais de 2016. Como é que o PT está se preparando para as eleições do ano que vem, Cláudio? O PT faz 20 anos que não lança uma candidatura própria aqui na cidade. O último candidato a prefeito do nosso partido foi o Expedito, pelo Expedito do Margarida, da Vila Santa Margarida. De lá para cá a gente veio no projeto aliado ao PPS, ao PDT, ao PSB.
E na última eleição o PT saiu coligado com o PSB do Cláudio Ramos 40. E dessa vez o partido vem discutindo muito, exercitando muito essa discussão interna dentro do partido, da importância de ter uma candidatura própria para realmente disputar, né, a prefeitura aqui da cidade. E na nossa visão, a gente acredita que dessa vez o PT terá total condição. Estamos trabalhando na unidade partidária para não ter divisão interna, e eu acredito que dessa vez o PT brigará, sim, pela prefeitura da cidade. Vocês vão conseguir unir o PT em prol de uma candidatura única, para não ter aqueles problemas que teve na outra eleição, que tinha o Aparecido de vice numa chapa e tinha o Luiz Moura como candidato também ao mesmo tempo. Isso acontecia com frequência no PT. Vocês conseguiram resolver essas rusgas dentro do partido? Nós tínhamos 3 pré-candidatos a prefeito: o Célio Santos, o Aparecido Marabras e o Mané do PT. Mané do PT, num gesto de discussão dentro do partido, ele retirou a candidatura dele a prefeito, declarou apoio à candidatura Célio Santos. E o Aparecido também já é um exercício de discussão com o grupo do Aparecido Marabras para também ajudar a compor a chapa de vereador e a gente unificar na candidatura majoritária. Pra você ter uma ideia, o PT hoje tem quase 4 mil filiados aqui na cidade, é um partido que tem mais filiados aqui na cidade. E dessa vez eu acredito que a gente vai marchar num projeto unificado e com certeza daremos muito trabalho na próxima eleição. Cláudio, aqui na região, acho que tirando o Ferraz, Itaquá também é uma cidade que tem muitos simpatizantes do PT. Aqui em Ferraz a gente tem dados que 14% dos eleitores são simpatizantes ao partido. Você acha que esses problemas que está havendo no governo federal podem atrapalhar a campanha do partido aqui em Ferraz? Nós temos todo um movimento da imprensa brasileira, da mídia brasileira, em atacar as questões da corrupção e vincular isso ao Partido dos Trabalhadores. Mas é importante frisar também, nós tivemos o escândalo do metrô e da CPTM aqui em São Paulo e a imprensa paulista não fala uma vírgula sobre os recursos desviados do metrô de São Paulo, por exemplo. Sim. E aí querem vincular a questão da Petrobras somente ao Partido dos Trabalhadores, onde a cada dia surge uma nova informação, inclusive de parlamentares e lideranças políticas de outros partidos, como o do PSDB, por exemplo, vinculado também às questões da Petrobras, e a imprensa brasileira não fala uma vírgula sobre isso. Em São Paulo nós tivemos o escândalo da Alstom, né? Da Alstom, inclusive a investigação começou na Alemanha, o Ministério Público alemão encaminhou a investigação para o Brasil e a Justiça Paulista, infelizmente, não moveu uma palha com relação ao que aconteceu na obra do metrô. 30% do que foi orçado na obra do metrô foi desviado aqui pelo governo tucano e ninguém falou uma vírgula sobre isso. Talvez seja preciso que o FBI entre no caso, igual entrou na FIFA, né? Seria muito bom que eu acho que o governo paulista vai estremecer se acontecer isso. Isso aí. Cláudio, como é que você está vendo a disputa eleitoral do ano que vem? Como é que você está vendo o quadro que está se formando entre esses pré-candidatos a prefeitos que estão surgindo? Eu acho que o cenário mesmo, que a gente vai ter o cenário mais definido, é a partir de 3 de outubro, onde se encerra, né, a janela de transferência para os partidos políticos. Eu acredito que a priori, temos hoje a candidatura à reeleição do próprio Alcir Filó, do prefeito municipal. Teremos a candidatura aí do Célio Santos, do PT. Teremos também a candidatura do Zé Biruta, que vem se movimentando. E eu vejo uma quarta candidatura, que é do Vanderlei Cash, né? Há comentários também do Rubinho, minha candidata a prefeito. Mas eu acredito que o primeiro cenário para medir a eleição do ano que vem será após o final da janela, que é 3 de outubro. E com 4 candidaturas, segundo informações que ventilam-se no meio político. Há pesquisas que apontam a rejeição do governo, da atual administração, muito ruim. Então, com esse cenário, eu acredito que todo mundo tem condição de fazer a disputa para o ano que vem. Você acha que o Célio tem potencial para chegar? Acredito. Acredito que o Célio tem condição. O PT, como você disse muito bem, 14% do eleitorado na nossa cidade tem simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. O PT toma cuidado de trazer bons nomes para compor a chapa de vereador. Como você disse, na eleição passada o PT saiu dividido. E mesmo dividido a gente conseguiu ter 8 mil, quase 9 mil votos na chapa proporcional. Então, acreditamos que nessa eleição agora a gente tem a condição de chegar a 10 a 12 mil e com certeza ajudar o majoritário a fazer a disputa. O Cláudio, qual que é a sua avaliação sobre o Partido dos Trabalhadores hoje? Você acha que o partido tem que mudar, como o presidente Lula vem divulgando? Precisa. O PT surgiu junto aos movimentos sociais. A sua história toda foi marcada por lutas junto aos movimentos populares.
E a chegada do PT ao governo federal, de certa forma, afastou um pouco, né, o partido da sua raiz, que é as lutas junto aos movimentos populares. Mas eu acredito que agora também vai ser uma oportunidade única, até pelos ataques que o partido vem sofrendo, a gente também fazer uma depuração no partido. Realmente quem é PT mesmo, quem realmente defende as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, e quem veio como oportunismo, né, para passagem no partido, pelo partido, para ter mandato, enfim. Então acho que é um momento importante. A crise tem crises que vêm para a gente se erguer, e eu acho que esse momento é oportuno para isso. Agora a gente vai ver realmente quem é petista e quem não é, né? Na fase da bonança, com 4 mandatos do governo federal, todo mundo quer ser petista, né? Mas agora a gente realmente vai ver na hora do embate quem realmente defende as cores do partido. Cláudio, a gente teve um mês de maio e junho com muitas votações importantes lá em Brasília. Reforma política. Teve realmente a reforma política? A reforma política ela não ocorreu, né? Acho que uma questão que estava todo mundo aguardando, que era a principal questão que poderia mudar o cenário da eleição do ano que vem, era a questão do fim das coligações partidárias. Mas, infelizmente, com um congresso conservador como esse, que foi eleito agora em 2014, isso acabou não ocorrendo. Era uma oportunidade dos partidos de aluguel acabarem suas vidas agora na eleição de 2016, mas, infelizmente, foi mantida as coligações, que eu acho que é a principal questão, que aí a gente ia observar quem é aqueles políticos que ajudam a construir partido e programa partidário. Com a manutenção das coligações, esses partidos de aluguel que a gente vê pelos 4 cantos da cidade e do país vão continuar se movimentando e, de certa forma, vão apontar os resultados para o ano que vem. Infelizmente, a reforma política pretendida ela não ocorreu, por conta de um congresso conservador que foi eleito agora em 2014. Isso não mudou nada, né? Não mudou nada. Você imagina um cenário aqui para 2016, com o fim das coligações aqui em Ferraz de Vasconcelos, quais os partidos teriam condição de fazer quociente eleitoral? Essa é uma grande questão que preocupava muita gente na Câmara Municipal. Você ter que fazer 4 mil, 5 mil votos, só o partido sozinho, né, só com a sua chapa, sem coligar com ninguém, com certeza mudaria muito o resultado da eleição do ano que vem. Aqui em Ferraz, até os partidos grandes teriam problema para eleger algum candidato, né? E geralmente o partido vem com 1, 2 bons puxadores de voto, precisa fazer o exercício de coligação para fazer o quociente eleitoral e conseguir garantir na Câmara Municipal. Agora, imagina também se não tivesse a coligação, né? Então, um cenário que seria totalmente diferente. Inclusive, também poderia influir muito na questão majoritária. Certo. Outra votação que está correndo ainda é a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal. Qual que é a sua opinião? Você é a favor? Você é contra? Qual o modelo que você acha ideal? Eu acho que eu sou contrário à redução da maioridade penal. Eu acho que é punir a juventude duplamente. Por que duplamente? Nós temos uma dificuldade enorme de políticas públicas voltado para a juventude na esfera da cultura, na área da cultura, na área do esporte, na educação. Nós não temos uma educação de qualidade nesse país ainda, não temos o ensino em tempo integral. E além de você não conseguir, o Estado, né, não conseguir oferecer isso à sua população, você ainda quer tratar a exceção como regra. Como se o problema da violência no nosso país fosse reduzir a maioridade penal e punir o jovem como infrator. Então eu acredito que isso não vai resolver o problema. Há uma série de movimentos. Hoje, as pesquisas apontam de cada 10, 9 são a favor da redução, muito também influenciado pela campanha que a mídia vem fazendo o tempo inteiro. Violência envolvendo jovens sempre tivemos, desde os primórdios da humanidade tem crimes envolvendo menores. Mas a cada 50 mil crimes hediondos que acontecem no nosso país, apenas 1% são cometidos por menores. Então, está claro e evidente que fazer a discussão da redução da maioridade penal não vai resolver o problema de violência no nosso país. Por que você acha que 90% da população está sendo a favor da redução? Você acha que estão sendo influenciados? Por que essas pessoas estão nessa como se fosse uma moda para reduzir a maioridade penal? Porque a imprensa, o filho do empresário, o filho do rico, não estuda em escola de periferia, não estuda em escola pública. Ele não depende de políticas públicas da prefeitura, do governo do estado, para ter acesso à cultura, para ter acesso ao esporte. Então, para eles é fácil fazer essa discussão, porque eles não vivem a nossa realidade. Vem aqui em Ferraz de Vasconcelos, que não tem um projeto bem definido na área da cultura, que não tem um projeto bem definido na área
do esporte, não ter uma educação de excelência como a gente precisa ter, então a realidade é bem diferente, né? O filho dos deputados federais que estão discutindo a questão da redução da maioridade penal não estuda em escola pública. E o Código Penal? Você acha que deve ser alterado? Você pelos contatos com os deputados do PT que você tem, que você tem boa influência dentro do partido, você acha que vai haver uma discussão dessa sobre a mudança no Código Penal brasileiro? O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê punição ao menor infrator. Já prevê punição. Ali o ECA ele não deixa de punir o menor infrator. Então, e aqui a gente não está discutindo a questão de crimes hediondos. Tem que deixar bem claro isso. Já tem legislação para punir o menor. Então, agora há um movimento agora, eu quero apontar, você dar um exemplo bem claro aqui no governo do estado de São Paulo, porque aqui inclusive que a principal bandeira a favor da redução da maioridade penal, porque o governo do estado não faz o combate às milícias que atuam aqui no estado de São Paulo, como o PCC, entre outras. Cláudio, eu quero agradecer sua presença aqui nesse primeiro painel da Câmara, uma honra receber você aqui, um vereador combatente que está trabalhando na Câmara Municipal bastante, e eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e novamente agradecendo a sua presença aqui na TV Cenário. Eu quero agradecer a oportunidade a você, Juscelio, por essa entrevista à TV Cenário. Quero deixar também claro também que estou à disposição para outras entrevistas aqui com vocês e também me colocar à disposição aqui dos munícipes de Ferraz de Vasconcelos, que o mandato está à disposição. É um exercício aí para quem é eleito aqui na cidade prestar contas do que faz. Eu acho que essa é uma oportunidade bacana, estar prestando conta do que o mandato faz. Afinal, o vereador ele é custeado pelo dinheiro da população, é mais do que justo prestar conta. E quero deixar também o mandato à disposição aí de vocês aqui da TV Cenário e também de toda a cidade de Ferraz de Vasconcelos. É isso aí, esse foi o primeiro painel da Câmara da TV Cenário. A gente recebeu o vereador Cláudio Ramos. Semana que vem a gente vai trazer um outro convidado aqui também com temas polêmicos e a gente conta com a sua participação, com a sua colaboração. E um grande abraço e até a próxima.